Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando. Mais uma vez eu gosto de sentar segunda-feira, há quase 2 anos, gravando papo de segunda, pra gente refletir sobre alguma coisa, pra conversar um pouco. Tem pessoas que gostam bastante dessa reflexão, dessa conversa, então eu ainda continuo gravando ela pra vocês, porque às vezes eu sinto alguma necessidade de alguma coisa a falar. E hoje mesmo, uma semana antes do meu aniversário, eu estava refletindo um pouco depois de meditar sobre algumas coisas que, em toda essa mudança da minha vida que aconteceu, meus excessos de cobrança comigo mesma. Eu acredito que talvez vocês se identifiquem, porque muitos de nós somos assim, né? Principalmente em eras de redes sociais, onde a vida das pessoas são mais expostas e normalmente uma parte muito boa da vida das pessoas é muito expostas, né? A gente acaba tomando muitos exemplos e isso é ótimo porque motiva a gente muitas vezes. Só que também acaba nos colocando num excesso de cobrança muito grande, onde a gente precisa ser muito produtivo em relação ao exercício físico, porque tem alguém que vai todo dia para academia e você vê aquilo e sabe que é bom para a saúde. Em relação à alimentação, porque todo mundo come direito e você precisa comer porque é o certo. Em relação aos estudos, porque os seus colegas estão fazendo vários cursos e talvez você não esteja acompanhando. Em relação à sua dedicação de filhos, porque tem um monte de blogs de maternidade mostrando sobre isso. Enfim, a gente está numa era de muita cobrança e muitas vezes a gente não aguenta o tranco, porque dita a sociedade que a gente sempre precisa ser 100% produtivo. O lance é que depois que eu tive essa mudança de vida muito grande, eu cheguei muito no gás que eu estava antes, né? De querer estudar, de querer fazer curso, de querer produzir, de querer organizar as coisas com a Lara, as coisas de casa, enfim, tudo. Eu acredito que eu dei uma boa surtada em obesidade mental. Eu não fiquei bem na minha mudança, eu tive momentos muito baixos para mim, muito difíceis, que eu fiquei até com medo de ter depressão de novo. Hoje eu já me sinto mais tranquila para falar sobre isso, mas eu já falei para vocês várias vezes nesse período que eu tive baixas ali. Mas hoje para mim já é mais tranquilo falar sobre isso, porque eu já tinha ferramentas para saber observar, saber que aquilo ia passar, mas eu senti na pele. E eu acredito muito que foi pelo meu excesso de cobrança. Eu querer ser 100% produtiva de como eu era. Quando eu coloquei o pé no freio, me permitir diminuir um pouco, foi aí que as coisas na minha vida começaram a organizar. Eu me permiti não estudar tanto, que nem eu sempre estudei, a não me cobrar tanto em relação à alimentação. Claro que isso bagunçou tudo, mas eu precisava organizar as coisas aos poucos, graças a Deus isso eu já regulei. Não me permiti ser 100% produtiva, até mesmo aqui com as redes sociais. Acho que vocês até perceberam que eu diminui muito a questão de produção de conteúdo também por aí. Enfim, eu fui dando uma diminuída em tudo. E nesse momento foi que apareceram tantas coisas novas para eu fazer, como despertar, como focar nos meus atendimentos também de Saikei, que era uma coisa que eu sempre quis me dedicar mais por gostar tanto dos resultados. E eu vejo que eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque às vezes muitas pessoas, elas estão se cobrando demais em todos os sentidos. Eu vejo colegas se cobrando mais em sempre ser o melhor profissional e fazer todos os cursos e às vezes não dando conta, né? Eu vejo pessoas que querem se desenvolver pessoalmente, mas não conseguem arranjar nem tempo para si, para fazer isso, porque tem milhões de outras coisas para fazer, então não dá tempo de academia, não dá tempo de fazer um curso para se conhecer, não dá tempo de cuidar da alimentação. Eu vejo a gente sempre se cobrando demais e não aprendendo a ser mais leve com a gente, né? Às vezes, essa tua rotina de tentar produzir demais o dia inteiro faz com que você não produza nada. E às vezes precisa recuar, a gente às vezes precisa dar colo pra gente mesmo. Olhar, parar, pensar, sentar no sofá, respirar, não fazer nada, e entender que a gente, primeiro de tudo, é um ser humano. E quando a gente para de se comparar com todo mundo que está lá fora e só se compara com a gente, com aquilo que está fazendo bem ou não, fica um pouco mais fácil de diminuir esse fardo que a gente quer carregar. Hoje eu entendi muito bem isso, mas eu tive que passar uns tombinhos aí nos últimos meses para amenizar o excesso de cobrança que eu tinha comigo. Primeiro,
que a única pessoa que eu tenho que criar expectativas sobre mim sou eu mesma, né? E segundo, que eu sou um ser humano, que eu vou errar, que eu vou acertar. E é assim que vocês têm que pensar também. Não sempre tá se cobrando perfeição, não sempre achando que a gente tem que dar mais a todo momento. Eu vejo isso pelas pessoas que eu atendo, eu vejo isso pelos colegas que eu atendo, que a gente sempre tá querendo mais, a gente sempre tá procurando a frente. É o tal do deixar o nosso cérebro sempre só se projetar para o futuro e esquecer de viver o aqui e agora. Quem você é hoje, vai passar um caminhão aqui da escola. Ah, que bonitinho. Quem você é hoje é exatamente quem você precisa ser. As ferramentas que você tem hoje para viver, elas são necessárias. Aos poucos, conforme suas necessidades forem acontecendo, você vai precisar de mais coisas para sua vida. Mas relaxe e aprenda a usar aquilo que você tem, aquilo que você é nesse momento, isso em todos os sentidos. Se a gente vive sempre buscando resultados, a gente esquece de curtir o processo e a gente vai passar a vida inteira nessa, tentando achar que existe um antes e depois, e na verdade existe um antes e um caminho, né? Eu acho que isso é o principal que a gente tem que entender. Então, hoje a minha reflexão da semana é para você não se cobrar tanto, não exija tanto de você. Assim como os outros que você conversa e que você aconselha, você fale isso para você mesmo também, tá certo? Uma ótima semana, pessoal!